Bom dia, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que encontrá-los todos bem, com saúde. Continuando aí o nosso mundo medieval. Vamos dar continuidade a esse período da história, né? Que é um momento muito peculiar, onde nós temos aí características que são muito exploradas nos filmes atuais, né? Filmes de Idade Média, filmes de castelos, de reis e rainhas, ainda temos muito por aí, né? Existem muitos filmes, muito conto de fadas desse período também, né? Apesar de não ter sido um período de muito fácil para a população que viviam ali, né? O medo da invasão, o medo, a exploração estava bem presente aí nesse período, né? Então, estamos aí no capítulo 12, o mundo medieval. Vamos continuar dentro da apostila. Continuando na página 308, nós vimos já alguns reinos que foram aí muito importantes nesse período, e na aula passada nós vimos o feudalismo. O feudalismo é o período também que pode ser chamado de Idade Média, né? São sinônimos, feudalismo ou Idade Média. E o feudalismo tem lá suas características peculiares, né? Tem lá o poder descentralizado, não tem um rei com poder total em suas mãos. O poder está nas mãos dos donos das terras, dos donos dos feudos, porque terra é igual a feudo. O feudo ele é dividido, tem lá a presença do servo que faz todo o serviço para esse nobre, né? Tem o nobre que também pode ser chamado de senhor feudal. Isso tudo foi visto na aula passada. E a economia, que é uma economia de troca, não há moeda, né? O feudo é autossuficiente. O feudo produz tudo o que precisa, né? Então a gente tem uma instituição que ela, vamos dizer assim, é a única instituição que sobreviveu ao Império Romano e é a instituição que vai aí dominar a Idade Média, né? Que é a Igreja, a religião cristã. E quem participa desta religião, quem são os integrantes da Igreja, é a camada social do clero, né? O clero são os padres, os bispos, esses são os representantes do clero. Então, o clero ele está aí no topo da pirâmide social da Idade Média, né? Abaixo vem os nobres, desculpa, e lá no final da pirâmide social da Idade Média estão os servos, que vão fazer todos os serviços, né? Os serviços caseiros, os serviços de agricultura, porque a agricultura é a terra que move aí o feudalismo nesse período aí. Então, no período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. E eu coloquei aqui, ó, poder descentralizado. Esse fragmentado entre os senhores feudais é um poder dividido, é um poder descentralizado. Não há rei, como eu havia falado agora há pouco, né? Então, graças a vários motivos, a igreja se tornou uma forte e influente instituição. Como eu falei também, a igreja é a única sobrevivente, é a única instituição sobrevivente do Império Romano que vai consolidar o seu poder aí na Idade Média, né? Então, por que isso, né? Porque a população vivia sob a ameaça de invasões, nesse momento tem muita fome, doença, e aí as pessoas vão buscar conforto na religião. Então, graças a esses motivos, nesses vários motivos, a igreja se tornou uma forte e influente instituição, né? A mensagem cristã de esperança, de salvação, era pregada nesse momento, né? Um momento de ameaça, um momento de fome, um momento de doença, vai aumentar cada vez mais os fiéis dessa instituição, né? E também a gente já falou sobre isso lá nos francos. O rei Franco vai fazer uma aliança com a igreja, né? As duas instituições naquele momento vai expandir o território e vai agregar fiéis, né? Então, além do crescente número de adeptos, houve ainda aliança aí com muitos nobres, né? E isso vai possibilitar o quê? O enriquecimento da igreja, né? E as pessoas aí começam a pagar
taxa periódica a esses membros do clero como se fosse um salário, né? Pagar um salário. E a igreja também recebia doações. Olha como que a igreja consegue suas riquezas, né? Faz aliança com os nobres, tem lá o salário dos integrantes do clero, tem as doações, né? E vai ter um imposto, que não está escrito aqui, mas vai ter um imposto que esse imposto, ele é um imposto que está na Bíblia, né? Que é o dízimo. O dízimo vai ser mais uma fonte de renda da igreja nesse momento aí da Idade Média, né? Que vai fazer com que ela acumule riquezas e que fique poderosa, né? Mas reparem só, né? A gente tem aqui Santo Agostinho nessa imagem aqui. E Santo Agostinho foi um escritor, né? Escreveu muito sobre a religião, sobre a igreja naquele período. E olha como ele está vestido, né? Luva, anel, um roupão, ele está bem vestido, né? Então a igreja mostrava aí aquela riqueza que ela tinha. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas discordavam disso, dessa riqueza, né? E aí surgem o quê? As ordens religiosas. E aí está escrito aqui, ó, o enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de ostentação e riqueza. E muitos deles não aceitavam isso, né? E aí foi surgindo o quê? As ordens monásticas, que é um conjunto de clérigos que buscavam uma vida simples, como São Francisco de Assis, que está aqui do lado, né? Se vocês não conhecem a história de São Francisco de Assis, ele não quis nem a roupa do corpo do pai dele, né? Ele saiu sem uma peça de roupa para quê? Para viver na pobreza, viver ajudando os pobres, viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, a maioria, ele era muito simples, né? A maioria dessas ordens, são os franciscanos, né? Vivia sob os princípios da simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. Então, esse grupo de pessoas, eles não aceitavam a riqueza da igreja. E aí, nesse mesmo período da Idade Média, foi fundada aí essas ordens, né? O outro momento da Idade Média são as cruzadas, né? Então, vamos entender sobre as cruzadas, né? A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, não é? É um local onde Jesus viveu. Se a igreja cristã ela está dominando a Europa, cada vez mais as pessoas se convertem ao cristianismo, se tornam cristãos, é lógico que a cidade de Jerusalém é importante, porque foi naquele território lá de Jerusalém por onde Jesus passou, né? Ele nasceu em Belém e aí ele foi fazer suas pregações lá na região da Judéia, da Samaria, da Galileia. E Jerusalém foi importante, que era ali o centro daquele território dominado pelo Império Romano. Então, são lugares cristãos, né? Jesus viveu ali, tem um local onde ele nasceu, tem um local onde ele morreu, tem um local por onde ele passou com os seus discípulos. É um território por onde quem segue Cristo, quem segue Jesus Cristo, quer um dia, se puder, visitar. Hoje em dia se faz muita peregrinação lá para Jerusalém para conhecer esses lugares por onde Jesus passou. E naquele período não era diferente, não? Então, a cidade, né, também ficou conhecida aí como Terra Santa, né? Muitos cristãos iam fazer as suas peregrinações neste território do Oriente Médio e saíam da Europa e faziam todo esse trajeto, fazendo peregrinação até chegar na Terra Santa e visitar aí todos os lugares por onde Jesus passou, né? Mas o que vai acontecer? No século XI, a cidade de Jerusalém foi ocupada pelos muçulmanos. Lembram que a gente viu lá o islamismo, no momento que Maomé funda uma nova religião, existe agora um Deus chamado Alá, e esse grupo de muçulmanos irão se expandir
o seu território, né? A sua religião vai passar aí por vários lugares do mundo. Mas em Jerusalém, eles vão dominar Jerusalém. Eles vão invadir, vão dominar o povo que estava ali, mas eles não vão permitir que os cristãos cheguem até ali, né? Então, os muçulmanos vai dificultar aí a livre circulação dos cristãos. Entenderam até aí? Então, a gente tem aí um momento aonde tem uma terra santa, os cristãos europeus que estão crescendo cada vez mais querem fazer uma peregrinação, querem visitar esse lugar por onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, onde Jesus morreu, só que tem um grupo lá que não é cristão e que não aceita isso. Então, o que vai acontecer no próximo parágrafo, né? Então, a fim de justificar suas ações como uma retomada da Terra Santa, a gente tem um líder da Igreja Católica, né, que é o Papa. O que o Papa vai fazer? Vai convocar os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio. Né? Ele vai querer que os fiéis da Europa vá ao Oriente Médio, na Terra Santa, libertar esse território dos muçulmanos. Né? Então, as cruzadas não é nada mais, nada menos como a libertação da Terra Santa dos muçulmanos. Né? Os cristãos da Europa querem estar lá, querem visitar o território que está sendo dominado por um grupo que não acredita em Jesus Cristo e tem uma outra religião. Então, isso são as cruzadas. O Papa vai convocar os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio. E isso vai ser uma guerra, uma luta armada, né? Então, as cruzadas, essas expedições, eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Então, aqui no mapa, a gente tem alguns caminhos que foram feitos aí, né? Jerusalém está aqui no finalzinho do mapa, onde está aqui Jerusalém, está aqui, né? E a gente tem aqui a Europa ainda sem países. Lembramos que a Europa é um conjunto de feudos, então a Europa tem um monte de feudozinho assim, ó. Não, poder descentralizado, não tem um poder central. A igreja é que vai organizar isso. E aqui a gente tem primeira, segunda e terceira cruzada, né? Os caminhos que foram seguidos por terra e também pelo mar. Mas o que motivou isso também foi ter pessoas para lutar. Né? Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional. Se não tivesse pessoas, população para fazer isso, é claro que não iria acontecer. Né? Então, o aumento populacional e, consequentemente, a falta de oportunidade de trabalho, já que é um território sem uma unificação, né? Vivem da agricultura dentro dos feudos. Então, a população cresce e vai fazer o quê? Então, a cruzada representou uma forma de ocupar essa população excedente. E, para os membros da nobreza que não eram proprietários de terra, as cruzadas significavam oportunidade para buscarem riquezas em outros territórios, né? Entre os nobres, apenas os filhos dos primogênitos recebiam herança, os demais ficavam sem direito às lojas de terra. Então, as expedições também possibilitaram as trocas comerciais e a ampliação do contato entre o Oriente e o Ocidente. Então, o contato que antes estava um pouco assim fechado dentro dos feudos começou a acontecer do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente. Começou a acontecer esse contato comercial. Então, as cruzadas no início, ela tinha um objetivo: libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Os cristãos da Europa iriam até Jerusalém para libertar a Terra Santa desses muçulmanos. Essa era a ideia inicial. Mas no final, a gente tem aí uma possibilidade de comércio muito grande, né? Possibilitando aí as trocas comerciais, há um contato entre os dois continentes que vai aumentar muito esse comércio
que na Europa era por troca, era feito por troca, né? Porque estão todos aí agrupados dentro dos seus feudos. Então, como a gente sabe, a agricultura era a economia desse momento, né? Então, quais essas transformações aí, né? Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização de que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos, lá dos povos francos que a gente viu no início do capítulo, né? Então, os fim das migrações e das invasões germânicas favoreceu uma época de paz e estabilidade, né? Então, existe um momento de paz e estabilidade lá depois das migrações, das invasões germânicas, né? Ocorreram aí uma transformação no modo de produção agrícola. Como eu falei, a agricultura é a base da economia, né? Então, a técnica de rotação trienal de culturas, né? Duas partes cultiváveis e uma de repouso, que permitiu aí o melhor aproveitamento das terras e o aumento da oferta de alimentos. Isso foi muito bom, né? Então, vamos ver como que funciona. A marrom é o repouso, a verde é a aveia e a amarela é a trigo. Então, esse aqui isso é dividido em 3 anos, né? No primeiro ano a gente tem um repouso, de um lado planta aveia, do outro lado planta trigo. Aí uma rotação de 3 anos, trienal, né? No segundo ano, como é que é? O repouso sobe, a aveia vem para cá e o trigo vai para lá, né? Há essa rotação. E no terceiro ano acontece também a mudança. Isso é uma rotação trienal que vai descansar o solo e que vai aí permitir melhor aproveitamento da terra e o aumento da produção de alimentos, né? Então, olhando novamente a imagem, nós temos aqui atrás o feudo, né, o castelo, e aqui na frente as pessoas, os servos trabalhando na terra. Só que nessa imagem tem uma coisa diferente, a gente já tem um animal nessa imagem, né? Tem um cavalo aqui. O cavalo vai ajudar também nessa plantação. O boi também vai ajudar, né? Então, essas técnicas novas vai fazer com que também a produção aumente. Então, aí outras alterações contribuíram para a melhoria na agricultura, né? O que foi? O arado romano foi substituído pela charrua, né? A charrua é um arado com lâmina de metal, penetra mais profundamente o solo e aí consegue afofar mais o solo para a plantação. Então o cavalo também passou a ser utilizado para puxar esse arado, né? Aumentando a agilidade e a produtividade. Antes cada servo abria o buraquinho, colocava semente, fechava o buraquinho, e isso num grande território. Imagina isso, né? Quanto que demorava. Agora, com esses novas técnicas, a plantação vai ser muito mais rápido, né? E, consequentemente, mais produtos irão aí ser produzidos, né? Então, ampliou-se também os moinhos, movido à água ou pelo vento. O moinho era muito importante nesse momento também. Então, essas inovações tanto possibilitaram um aumento da produção de alimentos, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população da Idade Média. Então, cada nova tecnologia, até os dias de hoje, sempre é para promover aí a melhoria na qualidade de vida da população. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Agora vamos para a página 311 fazer as atividades que estão ao lado.